dia. Bom dia. Bom dia. Galera, então eu vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar a aula de hoje, tá? Vocês estão divididos em grupos de acordo com as notas da prova Paraná. Então, assim, eu mesclei, tá? A gente tem alunos que se saíram um pouco melhor, alunos que não saíram tão bem, então a gente deu uma misturada, porque a gente vai fazer uma atividade que depois vocês vão receber folhas iguais, tá? E a partir disso, Miguel e Murilo, vocês vão desenvolver essa atividade coletivamente, tá? Então, assim, com pessoas que se saíram um pouco melhor na prova e tal, pessoas que não saíram tão bem, vai dar para dar uma balanceada. Então, qualquer dúvida, vocês conseguem trocar ideias uns com os outros, tá? Mas, qual que é o objetivo dessa aula? Ela foi produzida, ela foi pensada, pensando no descritor de menor acerto na prova, que é o H28. Identificar teorias e ou ideologias que influenciaram processos históricos diferentes. Então, assim, vamos retomar rapidinho o que é uma ideologia, o que é uma teoria, antes de a gente começar a falar sobre o fascismo. Vocês se lembram o que é uma ideologia? É uma ideia. Oi? Pode falar, Bianca. É tipo uma crença que é uma cultura, Uma visão. É. Uma visão de mundo, uma crença, né? Uma forma de você ver o mundo. Então, quando eu falo de ideologia, eu estou falando de forma de ver o mundo, certo? A gente tem ideologia de direita, ideologia de esquerda, a gente tem ideologias de todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque são formas de ver o mundo e muitas vezes elas estão associadas à política, tá? Quando eu falo, por exemplo, de imperialismo, eu estou falando de uma política e também de uma ideologia que a gente trabalhou bastante lá no primeiro trimestre, né? Então, vocês se lembram o que vai ser o imperialismo, por exemplo? Dominação. Dominação, né? De um país, de um Estado nacional sobre o outro, perfeito. Então, assim, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando dessa dominação, mas ela está pautada no quê? Por exemplo, a gente tem lá a questão do darwinismo social, que a gente trabalhou, vocês se lembram? O que é o darwinismo social? O que é? É um negócio de. Eu lembro que o darwinismo é de espécie, de evolução das espécies. Eu acho que é a evolução, humana. Lembra que os europeus, muitas vezes, eles chegavam no continente africano, por exemplo, e falavam, olha, a gente tem o direito de dominar vocês porque nós somos superiores. Nós somos espécies superiores a vocês, tá? Então, isso vai ser o darwinismo social. O darwinismo social, ele é uma ideologia que está dentro do imperialismo, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de identificar teorias e ideologias, eu percebo que vocês sabem disso, só que às vezes a gente não se dá conta do que está sendo dito. Então, quando eu falo sobre fascismo, galera, fascismo é uma política. Fascismo é uma política, mas também é uma ideologia que vai surgir na Itália e que vai ser ali o pontapé inicial, um dos pontapés para a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que a Segunda Guerra é um conteúdo que os alunos normalmente têm bastante interesse, né? Tem bastante curiosidade. Então a gente vai começar falando sobre o fascismo e sobre o nazismo, tá? Alguém aí conhece o termo fascismo? Sabe o que é fascismo? Já ouviu falar? Já? O que é? Vamos lá? Hoje em dia, é muito comum a gente ver, principalmente na internet, as pessoas se chamando de fascista. Vocês já viram em alguma discussão? Já. Mas vocês percebem que às vezes as pessoas falam Nem sabe o que é. sem saber o que é, né? Então, galera, alguém tem uma ideia do que é? Nossa. Faz parte de uma ideologia, né? Só que o fascismo, ele, além de ser uma ideologia, ele é uma política extremamente violenta, tá? Ele vai surgir na Itália, mais especificamente em 1919, com um cara chamado Benito Mussolini, tá? O Mussolini, ele, assim como outros sujeitos, vão estar vivendo em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, em que a Europa vai estar extremamente destruída. Lembra lá que quem que vai estar a bom da bola no final da Primeira Guerra Mundial?
Não, quem te viu na aula passada? Brasil. Estados Unidos. Estados Unidos, né? Estados Unidos vai estar lá vivendo mó vibes, comprando várias coisinhas, né, com dinheiro da Europa, e a Europa vai estar destruída. Então a gente vai ter na Europa uma onda de pobreza, uma onda de insatisfação política, uma onda de contestação popular, tá? Além disso, entre as elites, a gente vai ter um temor de revoluções socialistas como a que ocorreu na Rússia. Então a gente vai ter assim esse contexto se formando ali na Europa. Em alguns países, e esse vai ser o caso da Itália e da Alemanha, a gente vai ter partidos autoritários se formando. Quando eu falo autoritário, o que é autoritário? Autoridade pra depender, tipo. É autoritário e autonomia são palavras diferentes. Elas são parecidas, mas são diferentes. Autoridade. Autoridade, né? Então, a pessoa ali, um governo autoritário é um governo extremamente rígido, extremamente duro, extremamente fechado, tá? Então, quando eu falo de governo autoritário, eu tô falando disso. E o fascismo, ele vai ser o primeiro movimento totalitário e autoritário surgido na Europa, implantado na Europa. A própria palavra fascismo, ela vem do quê? Vocês já pegaram um galho fino e quebraram ele? Sim. Ele é fácil de quebrar, certo? Agora, quando você pega vários galhos finos e tenta quebrar eles, é mais difícil, não é? Essa palavra fascismo vem de fátio, que são feixe de várias juntas, que são difíceis de quebrar. E esse fátio, né, esse feixe de varas, ele traz a ideia de força e união militar serem inquebráveis, tá? Então essa ideia de que a força e a união militar, elas são inquebráveis, indestrutíveis. Uma vara só pode ser facilmente quebrada, mas várias varas juntas, não. Parece quase um trava-língua, né? Várias juntas. Então o fascismo, ele vai ser um sistema político, também ideológico, que vai ser nacionalista. O que é nacionalismo mesmo? Unificação, você se fechar ali dentro do seu território, do seu estado nacional. Já tá bom hoje, hein? Antiliberal, a gente viu o que era liberal na aula passada. O que é liberal mesmo? Liberdade. Liberdade de expressão. Na economia. O Estado, ele intervém na economia ou não? Não, né? Então, é antiliberal. Ele quer que o Estado, somente o Estado, tenha controle da economia. Antissocialista, o próprio nome já diz para nós, né, o que é. Militarista. Militar, né? Militar. Expansionista. Você também ser o quê? Quando eu falo expansionista, você também pode ser imperialista, né? Você querer dominar o outro território. Território, economia, né? E xenófobo. O que é xenofobia? É você falar mal de um país. Você tem preconceito com a pessoa do lugar que ela vem. Você ter preconceito com pessoas de lugares diferentes do seu. Então, um exemplo de xenofobia é eu falar de alguém que é, sei lá, da região Nordeste. Falar assim, cala a boca, você é nordestino, você não sei o que, isso é xenofobia. A questão do fascismo, ele vai ser extremamente xenófobo com pessoas também de outras nacionalidades, tá? Então, o fascismo, ele vai surgir na Itália em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ter um governo, uma política, né, extremamente violenta. Vamos deixar isso daí quieto, tá? Vamos lá, alguém? Uma coisa muito importante de vocês entenderem. O fascismo, o nazismo, ele é fascista. Só que o fascismo, ele não é nazista. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso. Por quê? O nazismo, ele tem muita questão aí da perseguição a pessoas de outras raças, né? Judeus, negros, homossexuais, né? Enfim, também, não que o fascismo, ele não vai perseguir as pessoas, mas ele vai ter outros motivos, tá? Vamos lá, alguém lê esse daqui pra nós, por favor? O fascismo é um regime autoritário concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser... Meu Deus. Esse líder deveria ser Culpado. E poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Obrigada. Então, ó, o fascismo é um
regime político, ideológico, autoritaríssimo, com concentração do poder na mão do líder central, do líder autoritário. Esse líder, a gente vai ter o culto ao líder dentro do regime fascista, tá? Ou seja, qualquer decisão, ela poderia ser tomada sem consultar ninguém da sociedade, tá? Os meios de comunicação, eles eram controlados e utilizados para assegurar o poder nas mãos desse líder, tá? Ó, e utilizados na divulgação da ideologia oficial. Ou seja, como eu divulgo a ideologia fascista? Tendo nas minhas mãos os meios de comunicação. E se alguém divulga alguma coisa que eu não quero que seja divulgada? Censura. Você censura, você persegue e, em últimos casos, você vai ser, né? Vai de arrasta. Então, foi aplicado na Itália a partir de 1922. E, gente, o mais maluco é que esses regimes autoritários, eles vão surgir e eles vão ganhar muito apoio da população, porque a população, ela tá assim, meio perdida, meio assim, ai, estamos em crise, né? Então, isso daqui vai ser meio que uma solução rápida e mágica para acabar com os problemas. Só que existe solução rápida e mágica para acabar com os problemas? Não existe, tá? Gente, eu dei essa breve explicação para vocês, porque agora a gente vai fazer uma atividade, só que o pessoal da secretaria imprimiu umas coisas meio erradas. Posso ler? Só um minuto. Eu vou entregar aqui para o grupo 1. Essa atividade, ela foi pensada diferentemente para cada grupo, tá? Todos os textos bases, eles são o mesmo, só que as questões, elas são diferentes, tá bom? Como essas folhas aqui só tem o texto base e não tem as atividades, eu vou passar aqui no slide e vocês só respondem elas, tá? Deixa eu ver o grupo. Sim, posso. E pro Wendel, 5 minutos. Coloca aqui, Miriam. Vocês passam aqui entre vocês? Coloca aqui. Tá no moço nela. Vem aqui gravando. Eu acho que é um. Grupo 2.